Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão teórica no nosso plantão. A questão que a gente vai comentar é essa aqui: causas e consequências da Revolução Iraniana de 1979, aquela revolução que retirou o Shah Reza Pahlavi do poder e colocou radicais religiosos xiitas no lugar. Bom, vamos começar falando um pouquinho das causas. E a grande causa que explica esse processo revolucionário é o descontentamento da população iraniana com o governo do Shah Reza Pahlavi ou Shah Reza Pahlavi, tudo bem? Vamos começar comentando um pouco sobre isso. Um dos principais motivos era o fato do governo de Shah Reza Pahlavi ser muito autoritário. A gente tinha, na prática, uma ditadura implementada no Irã, uma ditadura que perseguia opositores ao regime, censurava a mídia, controlava completamente a mídia e, inclusive, usava a polícia secreta, conhecida como SAVAK, para fins de repressão. Então, eram muito comuns detenções, censura, tortura a pessoas detentas, inclusive assassinato a opositores do regime praticados pela SAVAK a mando do governo, a mando do Shah Reza Pahlavi. E também existiam muitos problemas econômicos e sociais no Irã naquele momento. O Irã arrecadava muitos recursos com a produção e exportação de petróleo, mas havia uma alta concentração de renda e também de privilégios em camadas específicas da população iraniana, especialmente algumas elites ligadas à classe política do Shah Reza Pahlavi. E enquanto isso acontecia, existia no Irã uma taxa de desemprego muito elevada, forte concentração de renda, tanto a nível regional quanto a nível social e também muita pobreza, especialmente partes inteiras da população estavam em situação muito ruim, como por exemplo a população rural, que de modo geral vivia em péssimas condições de vida. E esses problemas políticos, econômicos e sociais somados começaram a dar origem a uma série de movimentos sociais contrários à ditadura do Shah Reza Pahlavi. Então, realmente, esses movimentos começam a ganhar mais força e passam a englobar amplas camadas da sociedade iraniana, incluindo aí comerciantes, muitos produtores rurais, alguns burocratas, religiosos e assim por diante. Algumas lideranças religiosas mais radicais, inclusive, que propagavam ideais radicais, inclusive o extremismo religioso, começam a ganhar destaque e conquistar voz em meio à população iraniana. Até porque eles vendiam esse extremismo religioso xiita como uma possível solução para os problemas sociais, econômicos e políticos que o Irã enfrentava naquele momento. É importante notar que uma parcela da população iraniana era de fato razoavelmente conservadora, especialmente nas áreas rurais, as áreas mais atrasadas do Irã. E essa população passou a apoiar as ideias radicais propagadas por imãs e também por líderes políticos xiitas extremistas, esses que vendiam o extremismo religioso como solução para os problemas do país. Nesse contexto, é importante notar também que passou a ocorrer um processo de forte oposição à ocidentalização do Irã, que vinha ocorrendo há algumas décadas, inclusive com forte apoio do próprio governo do Shah Reza Pahlavi, esse processo de abertura ao Ocidente, à cultura ocidental, aos valores ocidentais. Então, a ocidentalização, ao mesmo tempo que ela era vista com bons olhos por uma parcela da população iraniana, principalmente aquela parcela da população com mente mais aberta, mais progressista, a gente tem uma parcela grande da população mais conservadora que não gostava nem um pouco desse processo, principalmente aquela parcela da população sob influência desses ideais mais radicais propagados por líderes religiosos mais extremistas, tudo bem? Então, a oposição à ocidentalização foi também mais um componente que levou ao fortalecimento de movimentos contrários ao governo de Shah Reza Pahlavi. E são essas variáveis que vão se combinar, aumentar o descontentamento popular contra o governo, fortalecer movimentos contrários ao governo e, finalmente, derrubar o Shah Reza Pahlavi em 79, implementando no lugar uma ditadura religiosa extremamente radical. O Irã, a partir de 79, se torna uma teocracia islâmica xiita. Vamos comentar um pouquinho a respeito das consequências. A primeira consequência, mais óbvia, é o que a gente já estava comentando, a implementação de um governo religioso radical no Irã. O Irã vira uma teocracia islâmica pautada no fundamentalismo e no extremismo religioso xiita, essa vertente do islamismo.
E, a partir de então, há um rompimento completo da aliança que o Irã tinha com os Estados Unidos e um drástico afastamento do Irã em relação ao Ocidente de modo mais geral. O Irã era muito próximo aos Estados Unidos. Para você ter ideia do quão próximo esses dois países eram antes da Revolução, o Irã foi o único país do mundo a ter autorização para comprar os caças F-14 dos Estados Unidos. Eram os caças de guerra mais avançados que os Estados Unidos tinham na década de 70 e só o Irã pôde comprar esses caças. Então isso mostra como esses países eram próximos e, entre aspas, da noite para o dia, isso mudou completamente. E além disso, o Irã passou a se distanciar ainda mais em relação aos países árabes da região, especialmente a Arábia Saudita. Outra consequência foi a guerra do Irã contra o Iraque, que durou de 80 até 88. Essa guerra foi iniciada pelos iraquianos, a mando de Saddam Hussein, inclusive, mas teve relação direta com a Revolução Islâmica Xiita do Irã, até porque o Saddam Hussein, que fazia um governo sunita no Iraque, que era um país já de maioria xiita desde aquele momento, ele tinha uma grande preocupação que a Revolução Islâmica Xiita do Irã pudesse servir de inspiração para que grupos insurgentes xiitas se rebelassem e tentassem tomar o poder no Iraque. E também houve uma maior aproximação a partir dessa guerra, principalmente do Irã, com a União Soviética, pelo menos no campo militar, ao passo que os Estados Unidos se aproximaram um pouco mais do Iraque naquele momento. A grande questão é que desde então, desde o estabelecimento e consolidação do governo teocrático islâmico xiita lá no Irã, o Irã de fato tem se posicionado de maneira mais radical em relação a diversas questões políticas e geopolíticas. Por exemplo, muitas autoridades iranianas com frequência fazem ameaças contra Israel. Eles dizem que Israel é um país que não tem o direito de existir e que deve ser varrido do mapa. Assim como muitas autoridades iranianas também negam o Holocausto. Eles dizem que o Holocausto nunca existiu. Os nazistas nunca mataram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Por mais absurda e delirante que seja essa afirmação, o ex-presidente do Irã, por exemplo, o Mahmoud Ahmadinejad, por diversas vezes já deu declarações públicas afirmando categoricamente que o Holocausto nunca existiu, que os judeus nunca foram perseguidos. E além disso, o Irã tem feito várias ameaças de ataques militares contra países da região, como por exemplo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Inclusive, a Arábia Saudita já foi atacada indiretamente pelo Irã através dos Houthis, um grupo insurgente que atua ali no Iêmen e que é financiado diretamente pelo Irã com mísseis e drones, por exemplo. Inclusive, os iranianos têm se empenhado em financiar grupos terroristas e alguns insurgentes armados na região. Eles financiam, por exemplo, o Hamas na faixa de Gaza para que faça atentados contra Israel, financiam também o Hezbollah no sul do Líbano, que é um grupo xiita libanês que também é financiado, é muito bem armado pelo Irã para praticar atentados terroristas contra Israel também. Os Houthis, que são insurgentes armados que atuam no Iêmen, são financiados e treinados por iranianos, e grupos como o Kataib e Hezbollah também recebem apoio e financiamento do Irã. O Kataib e Hezbollah, inclusive, é o grupo responsável por atacar a embaixada dos Estados Unidos no fim do ano passado lá no Iraque, dando início àquela sequência de provocações que acabou na morte do general Soleimani, que era inclusive quem coordenava toda essa estratégia geopolítica de financiamento de grupos terroristas e insurgentes armados do Irã em toda a região do Oriente Médio. Além disso, o Irã tem investido pesadamente no setor militar desde então, tanto comprando equipamentos de países como a Rússia e a China, quanto tentando desenvolver os seus próprios equipamentos militares, como alguns tipos de submarinos mais simples, alguns tipos de caça e também alguns tipos de tanques de guerra. Eles têm tido um pouco mais de sucesso nos tanques, pouco sucesso nos caças, mas têm avançado um pouquinho. E o que chama muita atenção no caso do Irã é o programa de mísseis que eles têm. Esse sim é mais avançado, eles têm vários modelos de mísseis, têm um estoque de milhares de mísseis e também tem um programa nuclear ativo com várias instalações nucleares. E segundo algumas estimativas, eles estão há poucos anos de conseguirem desenvolver bombas nucleares, o que seria bastante preocupante para a estabilidade da região, já que se trata de um governo extremamente radical que pode eventualmente utilizar essas armas nucleares contra alvos americanos, contra Israel e contra a Arábia Saudita, por exemplo, já que são países frequentemente ameaçados pelos iranianos.
Então, em resumo, é isso. A gente tem o Irã agindo de maneira bastante agressiva, bastante radical, buscando o desenvolvimento de armamentos nucleares e fazendo ameaças frequentes contra diversos países e também tornando a região do Oriente Médio mais instável. Inclusive, diversos países árabes, com destaque para a Arábia Saudita, têm se voltado cada vez mais contra o Irã. Inclusive, a Arábia Saudita hoje é mais próxima de Israel do que do Irã, muito mais próxima de Israel, inclusive, do que em relação ao Irã, que é o grande arqui-inimigo da Arábia Saudita na região do Oriente Médio, tudo bem? Então esse seria um panorama mais geral de algumas das principais consequências da Revolução Islâmica Xiita lá do Irã, tudo bem? Bom, acho que era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!